Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom. Em todo tempo, que sejam alvos nossos vestidos, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, não é? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez e podermos juntos compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, né? Ele tem feito grandes coisas. Já foi lido aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Quem tem um sorriso aí, dê um sorriso para quem está do lado. Fala assim, eu estou feliz. Amém. Romanos 13. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns princípios para fortalecer ainda mais a nossa comunhão, fortalecer ainda mais os nossos princípios. Eu quero falar sobre títulos importam. Títulos importam. Nós vamos falar um pouco nesse tema, não somente no sentido da nossa fé, mas estamos aqui também envolvidos em família, e esse tema vai nos ajudar muito acerca da nossa família, dos nossos filhos também. Quem é filho aí, diga amém. Amém. Vai servir para os filhos. Quem é empregado ou patrão, diga amém. Então serve para todos, nós estamos aqui, né? Nós vamos ler apenas o primeiro, depois nós leremos os versículos que seguem durante a ministração. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Amém? Somente até aí, pode tomar seu assento, obrigado pela sua atenção. Títulos importam, esse é o tema da ministração. Eu quero cercar um pouco esse tema tão importante em nossos dias. Vivemos em dias onde a insubmissão de todas as ordens tem tomado conta. Os pais, por vezes, perdem a sua autoridade. Os filhos já não têm mais aquele amor, aquele respeito pelos pais. Os empregados também já não respeitam mais os patrões. A sociedade, aqueles que precisam prestar conta às autoridades superiores, sejam elas quais forem, também existe essa dificuldade. Nós vemos que o mundo está caminhando para que essa questão de autoridade, paternidade, piore um pouco mais. Então, pensando nisso e enxergando essa realidade, eu preciso instruir vocês e precisamos crescer nesse princípio de submissão e autoridade. Aonde nós estivermos, ali existe uma autoridade. Se sairmos daqui e formos tomar um lanche ali, tem uma autoridade. O dono da lanchonete é autoridade sobre nós que está ali. Ali tem ordens, regras, nós devemos respeitar. Se formos no shopping, lá também existem regras. A gente não pode andar sem camisa no shopping de qualquer maneira. Se a gente for depor, né, lá tem uma regra. Não podemos andar de chinelo. As mulheres não podem ter as suas vestes curtas. Lá existem regras. Existem lideranças ali que impõem alguns limites. Se nós formos ali andar na praça, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos na praça. Apesar de ser um espaço público, existem limites. A depender daquilo que você faz e fere a regra moral da sociedade, você vai ser penalizado por isso. Quando chegamos em nossa casa, ali tem um pai, ali tem uma mãe, ali tem uma autoridade. Quando viemos à igreja, aqui também tem uma autoridade, né? Aonde nós formos, vamos trabalhar amanhã, nós não podemos chegar a hora que a gente deseja. Não podemos almoçar a hora que a gente quer também. Não podemos fazer os trabalhos, executar o serviço como nós desejamos. Ali também tem uma autoridade, tem uma regra. Então, aonde você for, por onde você passar, seja no lazer, seja para se alimentar, seja durante uma família, na casa do tio, ali também ele é autoridade, né? E há alguns parentes nossos que são mais chatos, né? Hoje nós vamos na casa daquele tio, o filho até fala assim, nossa, de novo, aquele tio chato, não pode pôr o pé no sofá, não pode fazer isso. Ou seja, aonde nós passarmos, ali existe uma autoridade e nós devemos submissão à autoridade que está ali naquele lugar. Então, pensando nisso, para que a sociedade funcione de uma maneira muito mais perfeita, para que a igreja, o trabalho, aonde você estiver, possa contribuir para o teu bem, nós devemos saber a entrar nesses lugares e a sair nesses lugares, respeitar os nossos limites e considerar toda a autoridade.
O texto que nós lemos aqui, ele sai de dentro do templo, ele rompe a barreira da fé, até mesmo com as pessoas que não conhecem, não exercem a fé, não congregam. Essa palavra também serve para eles, porque a Bíblia diz, o Senhor através de Paulo diz, toda a autoridade, sem exceção, seja eclesiásticas, seja familiar, seja na sociedade, toda a autoridade foi constituída por Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas até uma autoridade que não faz sentido para nós na sociedade foi constituída por Deus? Sim, por permissão dele, uma aceitação nossa foi constituída, porque as autoridades só assumem o seu poder se Deus assim o permitir. Nada na terra acontece senão pela permissão de Deus. A maldade que acontece no mundo não é pela permissão de Deus em si, como querendo mal, mas quando o pecado entrou no mundo, a dor, a angústia, a decepção passou a acontecer. Então isso é permissão de Deus, porque é o curso da natureza. Se Deus for resolver todos os problemas da sociedade hoje, nós não teríamos nenhum problema sequer. Aí você fala, então por que Deus não faz? Porque até Deus caminha por leis, e toda a autoridade hoje na terra são dos filhos de Deus que estão tomando posse dos territórios. E legalmente o inimigo, a maldade, impera sobre a terra. Antes que Cristo estabelecesse o seu governo sobre a terra, viesse pagar o preço do pecado, o inimigo tinha autoridade. Há um texto em Lucas 4 que ele, após Jesus passar pelo período de tentação, ele aproxima de Jesus e pergunta, se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele leva Jesus num alto monte e diz, se você prostrado me adorar, eu te darei todo esse reino, porque a mim foi entregue. E aqui tem uma grande verdade. O inimigo disse a Jesus que o reino foi entregue a ele, e de fato foi. Se ele estivesse falando algo que não era verdade, Jesus tinha o corrigido. Mas aonde foi dada a autoridade para o inimigo? Na terra, no jardim. Quando Adão peca, ele pega a autoridade da terra e coloca sobre o diabo, porque Deus havia constituído a autoridade sobre o próprio Adão. Quando Deus o criou, ele diz, sujeita a terra, domine a terra, ela pertence a você. Mas quando Adão se sujeitou ao governo do inimigo, quebrando o princípio de obediência para com Deus, ele se sujeitou à autoridade do diabo. Então ele passou a ter autoridade sobre a terra. Tão verdade é que Deus disse, Adão, do suor do trabalho você come, multiplico as dores do parto da mulher, porque essa é a consequência da desobediência. Aí ele olha para Adão e diz, maldita será a terra por tua causa. Olha que difícil. Então quando o pecado entrou no mundo, Adão abriu essas portas, o inimigo teve domínio sobre a terra. Por isso a tristeza passou a existir, as catástrofes passaram a existir. Mas quando Jesus vem, ele vem para restaurar aquilo que se perdeu pelo pecado. Então ele paga o preço do pecado e levanta a igreja para dizer, pregue em todo mundo o reino dos céus. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a época que estamos vivendo é um tempo onde Jesus já resolveu o problema, mas só alcançamos o benefício e o perdão de pecado através da fé. Por isso que a igreja é levantada para pregar as boas novas. Então ele capacita a igreja, os líderes, de poder e autoridade. Há duas coisas que o inimigo tinha: poder por ser um anjo de autoridade criado por Deus, e ele recebeu a autoridade da terra porque ele inflamou, o inimigo inflamou a vida do ser humano, Adão e Eva, com o pecado. Então ele passou a ter autoridade na terra, porque o inimigo tinha poder, e até hoje ele tem. Paulo diz, não ignoremos os seus ardis. Ele tem ainda poder, até enfermidade ele consegue colocar nas pessoas e ele mesmo tirá-la. Tem um texto em Lucas que Jesus diz para aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, olha a palavra de Jesus, mulher, sê livre dessa tua enfermidade. O texto diz que Jesus repreende aquele espírito maligno e ele revela, essa mulher estava aprisionada pelo próprio diabo. Então Jesus curou aquela mulher expulsando o demônio. Não estou dizendo que toda enfermidade é resultado de um demônio, mas existem algumas que são. Então Jesus, para curar aquela mulher, teve que repreender o espírito maligno, porque ele tem poder de colocar enfermidade sobre as pessoas. Isso é poder. Só que a autoridade ele não tem mais, uma vez que Jesus recebeu a autoridade para si. Ele veio na terra, Colossenses 2,14 diz que ele triunfou sobre os principados e potestades.
Ele venceu todo principado e potestade. Paulo diz que a igreja está assentada com Cristo em Deus, acima de todo principado e acima de toda potestade. Então, apesar dele ainda ter poder, ele não tem mais autoridade, porque Jesus venceu o inimigo na cruz. E ele pegou a autoridade que pertence, ele capacitou a igreja. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade, inclusive sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano. Então a igreja hoje pode chegar nos ambientes, nos lugares, e ela tem a autoridade para dizer ao inimigo: sai daqui, porque a autoridade está em mim, através do nome de Jesus. Porque quem tem poder é submisso a quem tem autoridade. Já nós vamos falar um pouco mais sobre isso, você vai entender o que eu quero dizer. Então, os títulos importam? Fica um ponto de interrogação. Eu anotei aqui. Em um ambiente comum, todos podem agir, administrar, tomar decisões em relação a uns aos outros. Aí eu dou um exemplo. Todo mundo pode chegar aqui na igreja e tomar decisões e fazer aquilo que deseja? Sim ou não? Claro que não. Existe uma liderança. Se eu for na casa do presbítero Frank, eu posso chegar lá, Frank, arrancar, mudar a geladeira de lugar, falar: Frank, sai daí porque eu quero limpar aqui. Posso fazer isso? Porque a autoridade já é você. Então, em um ambiente, nós não podemos fazer o que queremos, porque lá existe uma autoridade, e ela sabe o que se faz naquele ambiente, naquele devido lugar. Agora sim, quem são as pessoas capacitadas para tomar essa autoridade? Se eu chegar na casa do Frank, que é o exemplo que eu utilizei, o nome dele é qual? Frank. E qual que é o título dele? Pai, esposo. Será que títulos importam? Se eu for lá na prefeitura agora e chegar lá: olha, eu vou estabelecer um ranchinho para mim aqui, eu pago os meus impostos e eu vou querer governar também. Isso é possível? Porque lá já existe uma autoridade. E como eu sei que lá existe uma autoridade? Porque há um título sobre alguém lá. Hoje, a nossa amiga chama Margot. E qual é o título utilizado para identificar que ela é a autoridade na cidade? Prefeito. O título dela é de prefeito. Se nós formos lá no batalhão de polícia e chegar lá e falar: quem que é que tem autoridade aqui? Vai vir o tenente e vai falar: sou eu. Porque o título dele é tenente, mas o nome dele é outro. Então, será que os títulos importam? O que você acha? Sim, porque os títulos revelam a autoridade que alguém tem. Eu já falei com algumas pessoas, inclusive cristãos, fala: não, eu não gosto, eu não ligo para título. Tudo bem, nós não podemos nos prender ao título, mas nós precisamos assumir a responsabilidade que temos e de fato saber que nós somos nomeados, e os títulos que nós carregamos apontam para um propósito. Está ali andando, alguém fala: ei, quem que você é? Ah, eu sou filho de alguém. Quem que é esse alguém? Ah, fulano de tal. Você conhece? Não conheço, mas eu sei que você tem um pai. O título de pai traz uma identificação que aquela criança que está por ali tem uma autoridade sobre ela. Então os títulos importam. E essa autoridade levantada carrega essa responsabilidade. Eu posso colocar um revólver na cintura e sair protegendo os vulneráveis na cidade? Sim ou não? Não. Por quê? Porque existem pessoas preparadas, capacitadas e nomeadas para isso. Então eu não posso assumir um lugar onde alguém já foi levantado para executar. Se alguém passar mal aqui, eu posso pegar um bisturi, rasgar ele no meio, fazer uma cirurgia? Alguém que está aqui é médico, pode fazer isso? Não. Quem tem autoridade para fazer isso? Somente os médicos. Os títulos importam, sim ou não? Se você estiver num acidente, você é um médico e chega lá e fala: eu vou fazer um negócio aqui, eu vou ajudar, você pode? Não, a não ser que você fala: eu sou um médico. Aí você mostra a tua carteira, e aquela carteira, aquele título dá autoridade para você fazer, porque você é alguém levantado e capacitado para isso. Olha que importante. Se eu chegar amanhã, segunda-feira, lá na escola e falar assim: eu vim aqui resolver o problema do Marcelo, a primeira coisa que vão perguntar para mim: você é pai? Eu vou dizer não. Então você não pode fazer nada. Eu preciso do pai do Marcelo, eu preciso da mãe do Marcelo. Então os títulos importam? Sim. É lógico que precisam ser bem utilizados e bem representados. Existem pessoas que têm título? Sim, mas são pessoas vazias de autoridade. Mas o que Deus levantou são pessoas com autoridade, mas também com poder, seja onde elas estiverem. Tais pessoas estão lá,
capacitados, e a capacitação nós levamos para a questão do poder. Eles sabem executar, é o ofício de fazer, mas também tem a autoridade. São pessoas civis, são pessoas nomeadas para resolver os seus problemas. Os filhos que estão aqui devem saber que os seus pais são a autoridade máxima em sua casa. Dá para dizer um amém, os filhos? Vai dobrar sua cama. Se é o pai ou a mãe que está mandando, o que o filho tem que fazer? Fazer o que o pai está mandando, porque ele é a autoridade superior no lar. E nós precisamos obedecê-los. Agora, seguindo, quero diferenciar para vocês o que é poder na palavra mesmo, na raiz da palavra, e o que é autoridade. Em nosso tempo, nós vemos muitas pessoas, agora falando do nosso meio cristão, muitas pessoas a obedecer, muitas pessoas que carregam poder, mas pessoas que não têm autoridade para executá-los. Vamos dar um exemplo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Me ajuda, Joel, na leitura. Faz bonito aí, Elder, porque o pai está aqui e a mãe também. Põe bem rápido aí. Que benção. Mateus capítulo 7, versículo 22, versículo 23. Obrigado aí por me emprestar o menino. Ele é uma bênção, parabéns aí pela criança. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então eu lhes direi, quem está dizendo é Jesus: apartai-vos de mim. Ou abertamente ele fará: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eu explico esse texto. Jesus está pregando ao povo quando ele estava aqui na terra e diz: muitos naquele dia me dirão: no teu nome eu preguei, poder. No teu nome eu curei, poder. No teu nome eu operei maravilhas, poder. No teu nome eu expulsei demônios, poder. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Poder não evidencia a autoridade, porque poder todos nós podemos ter se buscarmos. Mas o que evidencia alguém não é o seu poder. Quantas pessoas estão seguindo outros porque acha bonito o poder? Não estou dizendo que ter esses poderes são ruins, pelo contrário, é necessário para efetuar uma boa autoridade. Mas o poder não enfatiza e não é a identidade específica de alguém que Deus levantou para executar. Vamos supor que tem alguém aí pregando que é uma bênção. Primeira coisa, é alguém levantado por Deus para executar como autoridade? Isso é a primeira pergunta. Acabou de abrir uma igreja ali, quem é esse pastor? Foi ungido por quem? Foi Deus quem levantou? Porque se não tiver autoridade, pode pregar bonito, expulsar demônio, falar em línguas, mas se não tiver uma unção, alguém levantado como autoridade, nós não devemos seguir alguém que carrega poder. Nós devemos ser submissos a alguém que carrega uma autoridade. E por vezes, isso pode ser real. Uma autoridade não tem tanto poder assim, mas ela está como autoridade acima de muitos que exercem esse poder, e está tudo bem por isso. Amém? Agora vamos ao exemplo ao contrário. Lucas 10, versículo 16. Lucas 10, 16 diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. É Jesus quem está dizendo para os seus discípulos. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aí eu te dou um exemplo. Ali existe um pastor que foi levantado e é uma autoridade levantada por Deus, e as pessoas estão rejeitando ele. Como é que fica isso? Porque por vezes nós queremos ser submissos a alguém que carrega poder e não tem autoridade, mas às vezes nós podemos se opor a alguém que tem autoridade que Deus levantou. E olha o que Jesus vai dizer: quem ouve você está ouvindo a mim, mas quem rejeita você também está rejeitando a mim. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Aí eu vou dar um exemplo. Eu vou usar o Nicolas como exemplo. Chega aqui comigo, Nicolas, por favor. Imagina que eu vou amanhã tirar férias da igreja. Aí o Nicolas é um obreiro, um presbítero. Aí eu falo assim: Nicolas, eu vou deixar você aqui responsável, e você tem autoridade no período da minha ausência.
Aí amanhã chega o Nicolas aqui. Aí fala: irmãos, vamos começar o culto? O quê? Não vamos respeitar você não. Aí ele fala: pessoal, nós vamos fazer uma oração aqui. Ninguém quer orar. Aí amanhã ele fala: pessoal, nós precisamos fazer uma visita. Vamos arrecadar uns fundos aqui para levar a cesta básica para o João e para o Pedro. Aí você fala: não, a gente não quer saber de você. O que Jesus está dizendo com isso? Quem rejeita você, está rejeitando a mim. Por quê? Porque foi eu que nomeei ele como autoridade. Então quando você chegar aqui e o pastor não estiver, a mesma submissão que você tem para comigo, você deve a ele, porque ele é o meu representante. Olha que bacana isso. Obrigado, Lucas. Deus abençoe, filho. Então é o que Jesus está dizendo. Ele levantou os seus discípulos e mandou os discípulos pregar. E ele está já ensinando os seus discípulos: se alguém rejeitar você, saiba que está rejeitando, porque você eu levantei para levar a palavra que eu carrego. Você vai falar em meu nome, você vai pregar em meu nome, vai ensinar em meu nome. E quem está rejeitando a mim, está rejeitando quem me envia. Olha que perigoso isso. Se eu chegar aqui até o presbítero Frank, falar: Frank, eu não quero te ouvir, e Deus te levantou para ser uma autoridade, Jesus está dizendo: eu estou rejeitando tanto a Cristo quanto a Deus, apesar de ser um homem. Deus está trabalhando hoje, sim ou não? É claro. Mas como? Em corpo físico? Ou ele levantou homens para representá-lo? Dá para entender? Então quando eu rejeito uma autoridade que Deus levanta, eu estou dizendo para Deus: eu também não te respeito. Ah, pastor, não é assim. Mas Deus conhece as nossas ações. Depois Ele sonda o nosso coração, porque as nossas ações revelam o que nós sentimos. Então nós não podemos ferir a autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E quando eu me oponho à autoridade, eu estou me opondo a Deus. Apesar de eu ser falho, Deus me levantou como autoridade. Apesar de você ser falho, pais e mães, Deus te levantou como autoridade. Apesar da nossa prefeita ter algumas dificuldades, Deus levantou ela como autoridade. Apesar do nosso patrão ter alguns negócios que a gente não concorda, Deus o levantou como autoridade. E nós não podemos ferir a autoridade, nós precisamos respeitar essa autoridade. Tem um texto que Paulo revela sobre isso. Ele diz que quando nós formos trabalhar, em Colossenses, não fala a memória, quando você for executar o seu serviço secular, seja submissa ao seu Senhor, porque é a Deus que você está servindo. Olha que importante isso. Acha esse texto para mim, a gente leu acho que uns 2 domingos atrás. Quando você está sendo submissa ao seu patrão no trabalho, a Bíblia diz que você está servindo ainda assim a Deus. Olha a importância das autoridades na terra. A autoridade sempre será escolhida e levantada. Então não podemos encontrar alguém que fala: não, eu decidi ser uma autoridade. Não existe isso. É a mesma coisa você chegar para alguém e falar: você é pai? Sou. Cadê teu filho? Não tem. Esposa? Também não tem. Mas eu sou pai. Como você é pai? Se você não foi nomeado como um pai, e para ser pai precisa ter primeiro uma esposa e depois um filho. É a lógica de uma autoridade. Então antes de eu estar aqui como autoridade, alguém me levantou como autoridade. A autoridade que me levantou foi levantada por alguém. Então só é uma autoridade legal quando alguém o nomeia. Amanhã cedo ninguém pode sentar na cadeira de prefeito e dizer: não, agora quem é a autoridade aqui sou eu. Vai chamar a polícia e arrancar ele lá preso. Porque só é uma autoridade quando alguém o nomeia. Em nosso sentido normal de sociedade é por eleição. No reino de Deus não é por eleição, mas sim pela vontade estabelecida por Deus, revelada ao coração daqueles que estão aqui. Amanhã ou depois, alguns de vocês podem ser autoridades nessa casa, levantadas por Deus. Pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, e você será alguém que Deus levantou, mas como Deus levantou você? Utilizando uma outra autoridade. Os títulos se importam, sim ou não? Importam? Sim. Agora sim, o que é a submissão? Se uma autoridade foi levantada por Deus e eu devo submissão a essa autoridade, o que é submissão? Já parou para analisar? O que é sujeição? A palavra submissão já traz uma ideia. Sub é em cima ou embaixo? Aonde? Embaixo. Sobre é em cima. Sub é embaixo. E a palavra diz submissão. O que é uma missão? Vamos falar um trabalho? Então, a palavra submissão é alguém que está debaixo de um trabalho.
é alguém que está debaixo de uma missão. Então, se eu devo ser submisso à minha autoridade, então eu preciso estar debaixo da missão dele. E nós vamos ler esse termo. Romanos 3, versículo 1, nós já lemos. A palavra que toda alma esteja sujeita às autoridades. A palavra sujeita aqui, isso. Colossenses 3, 22, obrigado, olha lá. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne. Senhores com letra minúscula, e fala sobre a carne, falando sobre um sentido natural e comum nosso. Devemos obedecer em tudo os nossos senhores na carne, não servindo só na aparência, como para agradar homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Olha o próximo versículo, 23. E tudo quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não para homens. Você que lava a louça, trabalho de empregada, lave louça para Deus, apesar de ser na casa do patrão. Você que vai fazer uma louça sanitária, faça para Deus, não para o dono da casa. É o que a Bíblia está ensinando. Eu que faço manutenção de elevadores, faço para Deus, não para a Vilarta. Os irmãos que têm seus serviços seculares, faça para Deus. Vai fritar um pastel, Joel? Frita para Deus, não para o cliente. Pastor, e as donas de casa? Muito mais. Vai limpar a casa? Nossa, vou limpar porque aquele homem... Não, eu vou limpar porque eu preciso fazer para Deus. Amém? Nossa, eu vou fazer uma compra, vou comprar a pior qualidade de arroz porque ela se vira para cozinhar. Não, compra o melhor que tiver, porque é para Deus que você está servindo. Apesar de ser homens, qual que é o nosso maior desafio? É enxergar Deus nas pessoas. Esse é o nosso maior grande desafio. Se nós atrairmos esse princípio a nós, a nossa vida caminha em uma vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais bondosa. Então está aí o texto. Vai trabalhar lá fora amanhã cedo, vai acordar, faça para Deus. Não reclame, é de lá que você tira o seu pão, o seu sustento. Trabalhou todo esse tempo, comprou sua casa, seu carro, sua família. É de lá que você cuida dos seus filhos, é de lá que sai o seu sustento, seus projetos, as suas férias que você tira, né, as viagens que você faz, todo ano, cada 3, 4 viagens que você faz, para o exterior, para o norte, vai recebendo, vai dando um glória a Deus aí. Estou profetizando, por mais que você não está sendo beneficiado por isso. Então toda a autoridade foi constituída por Deus. Eu quero seguir aqui. Romanos 13:1, toda alma ou toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. A palavra sujeita à autoridade é uma palavra do grego, que é onde foi escrito o original da palavra. É a palavra hupotasso, que é a palavra sujeição. Essa palavra é a mesma utilizada em Tiago 4:7, abre para mim. Tiago 4:7, é a mesma palavra no grego. Depois eu vou mostrar o porquê que eu estou dizendo isso para vocês. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra sujeitai-vos a Deus é a mesma palavra que encaixou Paulo ali em Romanos 13 para dizer: sujeite-se aos senhores e às autoridades que Deus levanta. A mesma sujeição que você deve a Deus, você deve à autoridade. Por quê? Porque foi Deus que levantou. Muda a cor do rosto, mas continua sendo para Deus. Pode ser uma mulher, mas continua sendo para Deus. Pode ser uma criança, mas continua sendo para Deus. Pode ser um senhor, cabeça branca, mas continua sendo para Deus. Porque muda a pessoa, mas a sujeição ainda permanece a mesma. A mesma sujeição que você deve a Deus, você deve à autoridade que Deus levantou. Louvado seja Deus por isso. Agora, na continuação de Romanos 13:1, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. A palavra autoridade agora, que nós vamos fazer a diferenciação, é exousia no grego. É a mesma palavra que está em Mateus 28:18. Mateus 28:18. Nós vamos fazer a mesma ligação. E chegando-se Jesus, falou dizendo, quem está falando é Jesus: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. A palavra poder é ousadia. Então Jesus está dizendo: agora é-me dada toda a autoridade, tanto no céu quanto também
na terra. A palavra ali é exousia, a autoridade. Foi-me dado toda a autoridade. Ali interpretaram como poder, que na nossa linguagem muitas palavras podem ser encaixadas, mas no grego a palavra ali é exousia, a mesma que nós lemos agora há pouco. Então Jesus está dizendo, na terra o poder foi-me dado. Só que aí nós vamos lá em Romanos 13:1 que nós lemos, diz que Deus levantou autoridades. Ele levantou exousias por aí. Então a autoridade que pertence a Jesus, Ele deu essa autoridade aos homens. Então a mesma sujeição que eu tenho com Deus é preciso ter com as autoridades que Deus levanta. Porque a mesma autoridade que Deus tem, Ele delegou essa autoridade a esses homens. Olha que bacana, está ficando claro para vocês? Então a mesma autoridade que Deus tem, Ele concedeu aos homens e mulheres que Ele mesmo levantou. Em Mateus 10 está lá, eis que vos dou poder e autoridade. Então aquilo que pertence a Jesus, Ele compartilhou com os homens, porque os homens nessa terra são representantes de Deus. Olha que autoridade que nós carregamos, olha que poder que nós temos no nome de Jesus. Agora sim, o que acontece quando eu faço e tenho uma resistência contra as autoridades que Deus levanta? Seja onde eu estiver, em casa com o pai, na prefeitura com a prefeita, seja no Brasil com o nosso presidente, seja na igreja com o pastor, seja na casa do seu tio, seja na sociedade com os policiais. O que acontece? Versículo 2 de Romanos 13. Próximo. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que perigoso. Se uma autoridade que existe é uma autoridade que o Senhor mesmo carrega e tem o mesmo poder que Deus o deu, olha ali, rejeitar essa autoridade também é rejeitar ao próprio Deus. E quando eu me oponho a Deus, eu trago sobre mim mesmo condenação. Por que eu trago condenação para mim quando me oponho às pessoas e até mesmo a Deus? Porque só Deus me livra de condenação. Só Ele tem princípios que absorvem a minha vida, concernente a uma vida caída que o mundo e o ser humano tem. Só Deus é justo e pode julgar de uma maneira correta as circunstâncias. Quando eu abro mão do verdadeiro juiz, quando eu abro mão da verdadeira proteção, o que me resta? Condenação. É fácil de entender. Agora, vamos ler 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Eu prometo que até meia-noite eu acabo. Preste bem atenção nesse texto. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, ou para não reinar sobre eles. Explico o que está acontecendo. Antigamente, Deus levantava reis para julgar o povo, e juízes. Samuel é um juiz levantado por Deus para governar o povo. Então é Samuel que olha para o povo de Israel e diz: olha, nós vamos fazer isso, vamos caminhar desse jeito, nós vamos fazer isso, para cá, para lá. As leis cerimoniais, as leis morais no meio do povo, era Samuel que regia tudo, seja quesitos religiosos ou quesitos morais. Samuel tinha essa autoridade. Então Samuel está velho e os filhos dele passam a governar junto com ele. O povo olha para os filhos de Samuel e diz: a gente não está gostando dos seus filhos governando. Porque os meninos também eram um pouco difíceis. O texto fala. Não eram pessoas tão boas assim. Mas Samuel era o cabeça. O que o povo diz? Samuel, não queremos mais você governando sobre nós. Nós queremos imitar as nossas nações vizinhas. E lá eles não têm juízes. O sistema lá é diferente. Lá eles têm reis. Samuel, não queremos os seus filhos nem você como a nossa autoridade. Queremos rei. Então Samuel pega esse clamor do povo e vai orar. E fala: Senhor, tu me colocou como autoridade aqui. Só que o povo não quer me receber mais. Eles estão pedindo um rei. Aí vem esse versículo. Deus responde à oração de Samuel dizendo: Samuel, ouve a voz do povo. Fala para eles que eles terão um rei. Porque não é você que rejeitaram. Rejeitaram a mim. Para que eu não reine sobre eles. Então olha que poderoso isso. Era Deus que estava reinando o povo, mas Deus reinava o povo através de quem? De Samuel. Você entende o quanto é importante respeitar as autoridades que Deus levanta?
Porque Deus está governando agora, mas através das suas autoridades. E quando eu me oponho às autoridades de Deus, eu estou me opondo a Deus. E isso é perigoso em mim. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Aí eu sempre falo aqui com a gente para fortalecer o nosso princípio. É difícil, eu entendo, respeito, e às vezes isso é necessário, a depender de pessoas que nós estamos seguindo. Você mudar de localidade. É possível mudar de pai? É possível falar, pai, eu não quero ser mais como meu pai, eu vou nomear o Judas ali como meu pai. É comum isso? É lícito isso? Não é. Nós podemos hoje falar, Margot, desce daí, a gente não quer você não, vamos colocar outro. Não é possível. A gente pode chegar para o nosso presidente Lula e falar, sai dessa cadeira, a gente não quer você, vamos colocar outra no seu lugar. Pode isso? Tem que ser por meios lícitos. Agora você pode olhar para mim e falar assim, pastor, a gente não quer você mais aqui na igreja não, em Andrada, sai daqui, a gente quer o Jacó. Vamos pôr o Jacó no seu lugar. Você pode fazer isso? Não pode. E sair também debaixo dessa autoridade? Pode, sim ou não? Difícil tocar nesse assunto, né? A Bíblia diz que quem dá pastores à igreja é quem? Então não é eu que escolho. Eu posso escolher um profeta para mim? Não posso. De estimação? Porque é Deus que dá os profetas. Eu posso escolher um evangelista para mim? Não posso, porque a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. É Deus quem dá evangelistas à igreja. É Deus quem dá autoridade ao povo. Está claro entre nós? Pô, pastor, mas está difícil lá, está tendo contenda entre os irmãos. Se a autoridade que ele levantou pertence a Deus, fica lá até o último segundo. Porque foi Deus que levantou. Se precisar mudar, quem mudará? Deus. Pastor, eu estou seguindo um pastor que não é autoridade. Deus nem levantou, ele decidiu por si mesmo. Então pode sair tranquilo. Porque não foi Deus que levantou. Faz sentido, irmão? Pela palavra de Deus. Pastor, mas a igreja está em pecado. Vamos lá para a Bíblia. A igreja de Corinto, onde Paulo inaugurou essa igreja e levantou alguns para continuar. Paulo vai escrever uma carta e olha os problemas que estava tendo na igreja. Incesto. O filho estava saindo com a esposa do pai, com a madrasta. Está na Bíblia. Coríntios 11, a leitura da ceia. Muitos no meio de vocês estão tendo fome. Outros estão se embriagando. Está tendo contenda e dissensões entre os irmãos. Texto de ceia. Uma igreja sem comunhão. Uma igreja estava tendo incesto. Paulo está dizendo o seguinte: outros aí eu entreguei a alma a Satanás, para que pelo menos, o corpo a Satanás, para que a alma pelo menos seja livre. Imagina se esse homem dava trabalho na igreja. Olha quantos problemas tinha na igreja de Corinto. Porque não existe igreja perfeita, a igreja está sendo aperfeiçoada. E como que nós vamos resolver, pastor? Sendo submissa à autoridade, clamando a Deus por uma intervenção. Quando Davi estava submisso à autoridade de Saul, que Deus já havia rejeitado, ele saiu do reinado. Olha o que Davi, que já foi ungido no lugar de Saul. Davi tinha sido ungido no lugar de Saul, ele sabia disso. Saul estava reinando sem a autoridade de Deus, porque Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Só que Davi, ainda sabendo que ele era rei no lugar de Saul, ele tomou a cadeira de Saul. Ele fez uma contenda para sentar na cadeira. Ele mandou matar Saul, dizendo: Deus já me levantou faz tempo. Não, negativo. Davi disse: eu não usaria tocar no ungido de Deus, porque só pode tirar uma autoridade quem colocou essa autoridade. Isso é o princípio bíblico. Então Saul continuou a reinar, ainda que rejeitado por Deus. E Davi, ainda que ungido como rei, foi submisso até o final. Ele entrou na caverna onde Saul estava dormindo. Ele pôde degolar Saul e assumir o trono. Sabe o que ele fez? Ele pegou só um pedacinho da veste para falar que ele foi lá. Mas ele saiu de lá e não tocou na vida do homem. Porque apesar de Deus ter rejeitado, esse negócio de Deus não é nosso. Eu vou esperar o meu momento, eu vou esperar a minha hora. Se eu fui ungido e levantado para ser autoridade desse ambiente. Davi nos ensina que numa autoridade não se mexe. Para reconstruir um relacionamento de um presbítero, a Bíblia diz, é preciso 3 testemunhas. Porque o presbítero é uma autoridade.
Eu não posso chegar e falar, gente, preciso tratar um assunto do presbítero Frank, ele está fazendo isso. Se eu não tiver 3 testemunhas que provam o fato, eu não posso fazer isso, porque ele é uma autoridade levantada por Deus. Dá para entender isso? Então as autoridades levantadas por Deus precisam ser respeitadas, e a autoridade que Deus levanta é só Ele que pode tirar. E quando nós fazemos alguma trama, alguma coisa, vamos numa convenção de uma igreja para que a autoridade superior àquela autoridade tire essa liderança, eu estou contra a palavra de Deus. Nós não temos autoridade de fazer um monte e levar isso acima de alguém e ferir essa autoridade e pedir, eu não quero aquele pastor nessa igreja. Isso não pode acontecer, porque foi Deus quem estabeleceu, e Deus resolverá essa questão. Se amanhã falar assim, gente, vamos fazer uma meia dúzia de catados, vamos para arrancar a amargor do poder, não vai, não faça isso, não toque na autoridade que Deus levantou, espere a próxima eleição, vai ser lícito. Nós não podemos, o presbítero falando, não podemos fazer campanha para Deus tirar o Lula, não podemos fazer isso, concordando ou não com aquilo que ele prega e rege, eu preciso respeitar porque ele foi constituído. Continuando. Para que serve então uma autoridade? Efésios 4:12. Próximo versículo que está aí. Por que Deus levantou pastores, evangelistas e mestres? Autoridades, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Pode voltar o 12? Querendo o aperfeiçoamento. Pode voltar? Não adiantar agora Isso. 12, 11, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para qual propósito? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora pode ser o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Para que serve a autoridade? Para a edificação do corpo, para o serviço do ministério. Então, se Deus levanta, Ele tem um planejamento para o líder que Ele levanta e para o povo que está sendo pastoreado. E se existe um planejamento, eu preciso respeitar esse planejamento. E se existe uma edificação, eu preciso me submeter para também ser edificado. Amém ou não amém? Então as lideranças eclesiásticas foram levantadas para edificação. Agora sim, para que levantado um policial? A gente pode falar, não queremos mais policial. Quem vai sofrer com isso? Porque eles protegem a nossa casa, os nossos filhos, a nossa própria vida, rege as leis, governa aqui a questão do trânsito na cidade. Se a gente tira uma autoridade que foi constituída para um devido fim, quem sofre é nós. Nós não podemos fazer isso. A autoridade, Efésios 12 também, querendo o aperfeiçoamento. Romanos 13, versículo 4. Além de aperfeiçoar, também é para edificar o corpo. Romanos 13, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Para que serve uma autoridade? Para o bem, mas também... Oh, glória a Deus. Para que serve uma autoridade? Para o bem, mas também para o mal. Fala que a balada vai ser depois do culto. Entende? A autoridade serve tanto para o bem, quanto também para o mal. Amém? Já deu risada? Agora chega aqui comigo. Imagina se eu fizer o que é mal nessa submissão. O que eu vou receber? A penalidade, porque a minha atitude foi má. Mas se eu fizer o bem, eu vou receber o louvor do bem. Então a autoridade constituída por Deus serve tanto para proteger a sua vida, aperfeiçoar você, mas também recompensar você. Repito, uma autoridade serve para proteger você, capacitar você, mas também ou sentenciar ou promover você. Se você fizer o bem, você recebe o louvor do bem que você fez. Se você fizer o mal, você também recebe o louvor do mal que você praticou. Então uma autoridade levantada por Deus é levantada para edificação, é levantada para capacitação, para o bem e para o mal. Olha o quão importante é a autoridade levantada. Se você for alguém da sociedade, seus documentos estão em dia, o carro está em dia, você vai passar numa blitz, vão fazer mal para você? Não vão. Vão estar protegendo você
de um adolescente bêbado que não tem habilitação de pegar você ou seu filho pela rua. Porque quem faz o mal recebe o louvor do mal que faz. Quem faz o bem recebe o louvor do mal que tem. Então não podemos tirar as autoridades porque elas estão ali para um devido fim. Os títulos indicam a autoridade que Deus capacita, e eu já estou encerrando essa palavra. Os capacitados, os líderes levantados, agora em questões eclesiásticas nossas aqui, tem alguns benefícios que eu quero aprofundar, além de edificar o corpo, capacitar o corpo, proteger o corpo. Eu quero dar ênfase sobre 3: conduzir, responsabilidades eles têm, então eles são responsáveis por você. Então eles conduzem você porque essa é a responsabilidade deles. Eles cuidam de você porque essa é a responsabilidade deles. E eles também capacitam você porque também é a responsabilidade da liderança capacitar você. Então uma autoridade está em vigência porque ela precisa conduzir você, capacitar você, mas também cuidar de você. Vamos ler esses textos? Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. É uma mensagem muito de instrução, mas muito necessária aos nossos dias. Eu quero que você absorve isso em nome de Jesus. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, porque vos falam a palavra de Deus, ensinamento. A fé destes imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eles estão nos conduzindo. Então, eu que estou aqui, eu sei que é difícil falar de si mesmo, mas não tem outro para falar, tem que ser eu, né? Vamos lá. Eu sei que eu estou falando acerca de mim, mas a fé dos pastores precisam ser imitadas. Olha lá, a sua maneira deve ser seguida, porque Deus levantou uma autoridade para que você tenha um modelo, um padrão a seguir. A fé dele precisa ser imitada, a maneira dele de viver também precisa ser imitada. Aí eu lhe pergunto, você sabe como pastor vocês é na sociedade? Era preciso saber, porque só dá para reconhecer uma autoridade levantada por Deus, de fato, sobre a vida que ela carrega, a autoridade que ela possui e o legado de vida que ela tem. Como saber se essa autoridade foi levantada por Deus? Eu comecei e termino. Quem levantou ele? Não, é preciso saber, né? Para saber se é uma autoridade. Quem levantou? Deus ou não? Para reconhecer uma autoridade. Quem levantou? Ah, foi o Judas ali. Quem que é Judas? Ninguém sabe. Então, já não tem peso de autoridade. Quem levantou ele foi um outro pastor fulano de tal. Ah, então é uma autoridade levantada. Poxa, qual que é o nome dele? Vamos lá na praça para saber como é que é o nome dele? Aí chega aqui Andrade e diz, quem conhece o pastor Saulo? Não vende para esse cara não. Tá devendo aqui no Paulinho 40, tá devendo na loja 100, comprou na Lavita, não paga, trabalhou na Icasa, saiu dando trabalho, devendo dia. Será que essa autoridade representa a Deus? Você vai seguir uma autoridade dessa? Aí você vem aqui, quem que é o pastor Saulo lá? É aquele lá que tem 2 esposas. Você segue um cara desse? Você precisa imitar. É um homem de fé, anda rasgado pela cidade, não tem um tempo para congregar, cada hora leva o povo em um lugar, não tem moral na sociedade, não tem um carro para andar, vive quebrado, zerado, à margem da sociedade. Representa a Deus? É o que eu sempre digo. Não faz sentido a gente pregar sobre um Deus de ordem e a gente ser bagunçado. A gente pregar sobre um Deus que é dono do ouro e da prata, a gente viver sempre no vermelho, na miséria, anda rasgado para a sociedade. Não faz sentido. Nós pregamos uma mensagem, e se a autoridade nas palavras que nós falamos, nós precisamos primeiro viver essa autoridade, primeiro viver essa recompensa. Não podemos ter um caráter sujo e pregar um Deus de caráter limpo. Não faz sentido, porque eu preciso ser uma representação de Deus. Então ele está me conduzindo. Então a Bíblia nos ensina, imita a fé desse pastor que você segue, o legado de vida dele, a maneira de ele viver, você precisa imitar. Então olhe para mim, estou falando que nem Pedro em Atos 3, está ali o coxo à beira do caminho, na porta do templo, ele está pedindo uma esmola. Pedro chega e fala, olha para nós. Mas há muitos líderes levantados, que você não pode olhar para eles, se você olhar você cai. Ô pastor, mas eu não posso olhar para os homens, tem que olhar para Deus. Tudo bem, mas Deus tem representante na terra, e Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então uma verdadeira autoridade levantada por Deus também precisa ser imitada, porque a Bíblia diz, atenta para a maneira de viver dele, imita a fé dele. Paulo diz, sede meus imitadores.
Que palavra gloriosa é essa, hein? Bendito seja Deus. Agora não dá para você seguir alguém que não sabe para onde está indo. Não dá para você respeitar alguém que não tem respeito na sociedade. Não dá para você imitar a maneira de viver, sendo que alguém que você está seguindo não tem uma pura maneira de viver. Como é que você vai imitar a fé de alguém que não tem fé? Nós não podemos levantar líderes para nós. Temos que identificar aqueles que Deus levantou e de fato os representa. Por que eu estou dizendo isso? O maior lesado por seguir uma autoridade que Deus não levantou somos nós. E quantas pessoas estão feridas, presbítero Frank? E se a gente for atrás dessas pessoas, quem feriu eles? Às vezes foi o próprio líder, a própria igreja, os próprios irmãos, porque de fato aquele ambiente não representava a Deus. Mas quando nós temos um templo, um povo, uma liderança que representa a Deus, então eu não sou ferido, eu sou beneficiado, porque ela foi levantada para me edificar, me capacitar, me demonstrar o que é fé e uma maneira santa de viver. Louvado seja Deus por isso. Segundo e penúltimo, versículo 17 desse mesmo capítulo, me ajuda. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Lembra da sujeição? A mesma que você deve a Deus, deve aos seus líderes. Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria o seu serviço e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha o que ele está ensinando agora. Vocês devem ser sujeitos porque eles são responsáveis por vocês. Eles prestarão contas de vocês para Deus. Aí eu entro em outro quesito. Por isso que às vezes a correção vem um pouco dura do pastor. Porque se de fato ele se preocupa com você e vai te apresentar a Deus, ele precisa tratar você. Um pastor que não se responsabiliza com as ovelhas que ele prestará conta para Deus, deixa fazer o que quer, caminhar da maneira que deseja. Agora quem de fato é fiel às ovelhas e deseja apresentar uma igreja lavada, pura, remida e de boas obras, vai exortar você para que você entre no caminho. Que pai que está aqui nessa noite, que vai ver o filho caminhando mal e vai falar, deixa ele. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui vai ver o filho caminhar errado e não vai dizer nada. Lembra de uma ministração do ano passado? Sinônimo de amor é correção. Hebreus 7, Deus corrige aquele que ama. Deus açoita aquele que recebe por filho. E Provérbios fala, o pai que não usa a vara para corrigir o filho não o ama de verdade. Salomão disse isso. Então a correção é uma ferramenta do amor para amadurecer o filho, para amadurecer a filha, para amadurecer a sua ovelha, para amadurecer o seu povo. Amém? E por vezes a correção será coletiva, não é? E todos nós temos que passar por ela. Eu já tive que corrigir os dois de uma vez só, porque a gente não pode às vezes abrir mão para um e ser duro com o outro. Vocês têm 3, Cátia, Frank, às vezes a penalidade tem que ser para todo mundo. Se um não pode assistir televisão, vai deixar os outros 2 assistindo. Vamos cortar de todo mundo. Se você vai ficar sem lanche, faz sentido você deixar um sem comer na casa e o resto todo mundo comendo um x-tudo? Às vezes todo mundo vai ter que ser penalizado para resolver o problema de um, porque nós somos um corpo. Isso faz sentido para você? Último, capacitação. Os nossos líderes foram levantados para nos capacitar. Por isso que você aqui precisa crer na unção que eu carrego, porque Deus me colocou para cuidar de você e capacitar você com a unção que Ele tem me dado. Se Deus tem me dado uma unção, essa unção é para você, por isso que Ele me deu. Se Deus tem me dado alguma autoridade e me move em algum tipo de dom, esse dom é para você, por isso que Ele me deu. Porque o dom que Deus me dá não dá para mim, dá para me servir e capacitar vocês. 2 Timóteo 1, 6. Já estou finalizando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. É Paulo que está dizendo: por cujo motivo te lembro, está dizendo a Timóteo, que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: Timóteo, tem dom em você, eu quero que você desperte, mas quem colocou fui eu. Porque Paulo diz: meu filho Timóteo. Paulo é uma autoridade, é cheio de dons, e ele sabe que os filhos que Deus deu
é para Ele capacitá-los. Mais uma referência, Romanos 1:11. Essa é a última referência. Romanos 1:11. Porque desejo ver-vos, está falando de uma igreja, uma coleção de pessoas, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim que vocês sejam confortados, ou em alguma tradução mais raiz, confirmados. Olha que bacana. Então Paulo está dizendo à igreja de Roma: eu quero ir até vocês para me comunicar, transferir, compartilhar os dons que eu tenho com vocês. Então, recapitulando, uma autoridade levantada por Deus, ela tem a responsabilidade de me conduzir, porque eu preciso imitar a sua fé e sua maneira de viver. Ela também precisa ser seguida, porque ela é responsável e vai prestar conta de mim a Deus. Mas eu também preciso me sujeitar, porque ela foi levantada para me capacitar com dons para o serviço do ministério. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, já estamos encerrando esse culto. Ponha uma das suas mãos no seu coração, por favor. E como autoridade, depois dessa palavra, de vocês que aqui estão, eu tenho dons para compartilhar com vocês. E a oração pode ser simples, e a tua fé te faz apropriar daquilo que eu tenho recebido. Com seus olhos fechados,